Solta a Debate vinheta. em Família. Entrevistas. Eleições 2020. Bom, conforme prometido, temos a presença aqui conosco do prefeito Bruno Covas no Debate em Família aqui na Super Rádio, né, que vai conversar conosco sobre as suas propostas para os próximos 4 anos aí, caso ele seja eleito, e também falar sobre a sua gestão atual. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Júnior. Bom dia para você, ouvinte. Prazer falar com vocês. Em primeiro lugar, agradecer ao prefeito, Claro, né, por essa participação aqui conosco pela segunda vez no Debate em Família, uma como prefeito, agora a outra como candidato, prefeito e candidato à reeleição. prefeito e candidato. Prefeito e candidato à reeleição. Prefeito, eu gostaria de saber o seguinte, nós sabemos que o senhor enfrentou nesses últimos meses aí uma dificuldade muito grande em relação à sua saúde, né? Todos nós acompanhamos assim de perto e até em oração para que o senhor se restabelecesse o mais rápido possível. Como está o prefeito? Eu acho que nós já recebemos, inclusive, várias perguntas aqui dos ouvintes a respeito disso. Como é que você acha que o prefeito Bruno Covas vai conseguir acompanhar essa maratona como é a eleição municipal de São Paulo? Conta pra gente um pouco como o senhor está se sentindo e como o senhor vai realmente para essa maratona dessa eleição aqui em São Paulo. Carlos, agradeço a pergunta, que me permite também, mais uma vez, agradecer as orações que vieram de todos os cantos da cidade de São Paulo. Vocês mesmos também ajudaram muito. Um momento como esse, a gente sempre renova a nossa fé e mostra que uma quantidade grande de pessoas que se preocupam com a gente, ajuda muito a atravessar em momentos difíceis. Eu fui diagnosticado com câncer em outubro do ano passado, passei por 8 sessões de quimioterapia, que fizeram sumir 2 dos 3 tumores que eu tinha, persistiu um deles, o dos linfonodos, vem então me tratando com imunoterapia, que está reduzindo esse tumor, os médicos estão muito animados, confiantes, eu estou completamente liberado para qualquer tipo de atividade, nenhuma restrição na minha agenda, nenhuma restrição alimentar, nenhuma restrição, voltei a fazer atividade física, inclusive, o difícil agora é compatibilizar horário de atividade física com horário de candidato, mas totalmente liberado pelos médicos, muito confiante, muito otimista, tenho certeza que em breve vamos poder comemorar, inclusive, virar essa página da história e levar essas lições aprendidas do quanto que o investimento em saúde é importante para a população, né? Não posso passar por uma experiência como essa e não pensar naqueles que não têm condição de pagar um plano de saúde para poder ter atendimento médico. Por isso realizamos o Corujão do Câncer na cidade de São Paulo, que zerou a fila para o tratamento de alguns tipos de câncer aqui na cidade, zerou a fila da colonoscopia na cidade de São Paulo, para que a gente possa dar para a população que não tem condição de pagar um plano de saúde o mesmo tratamento, com a mesma agilidade que eu tive, que foi preponderante para poder salvar minha vida. Júnior Benilo? Bom, não, você tem uma comigo, pergunta? isso, eu tenho aqui. Bom, prefeito, o senhor enfrentou muitos problemas aí em relação à pandemia, né? Várias coletivas foram feitas no governo, o senhor também fez várias coletivas na prefeitura sobre a pandemia, né? Além da pandemia, qual o senhor acha que foi o principal problema aí que o senhor enfrentou na Prefeitura de São Paulo? Né? Como o senhor pegou a Prefeitura e o que o senhor teve que fazer aí para desenvolver o seu trabalho? Qual foi o principal, além da pandemia, é lógico, o principal problema que o senhor enfrentou? Olha, difícil escolher um. Logo que eu assumi a Prefeitura de São Paulo, 3 semanas depois, um prédio pegou fogo e caiu lá no Largo Paissandu, com pessoas que eram aprisionadas, que não podiam sair depois de determinado horário. Infelizmente, tivemos alguns óbitos naquele sinistro. Depois, nós tivemos uma greve de caminhoneiros que cercaram a cidade de São Paulo, levando à cidade a possibilidade de desabastecimento. Tivemos que entrar numa refinaria para pegar o que tinha lá de óleo diesel, para deixar os ônibus circulando na cidade de São Paulo. Depois caiu uma ponte na Marginal dos Pinheiros, depois uma outra interditada, dando acesso à Via Dutra. Peguei a maior enchente dos últimos 70 anos na cidade de São Paulo, greve dos professores, a pandemia, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Foram inúmeros os desafios, inclusive condizente com o tamanho da cidade de São Paulo. E certamente
nós teremos um grande desafio no ano que vem, porque a crise sanitária trouxe consigo uma crise econômica e social, que não é específica da cidade de São Paulo. O mundo está com problema na economia, o Brasil, inclusive, deve ter retração de 5% no PIB, aumentando o desemprego. Isso não é diferente na cidade de São Paulo. Graças a Deus, a cidade começa a se recuperar. Agora, em agosto, nós tivemos a mesma quantidade de notas fiscais emitidas na cidade do que comparado a agosto de 2019, o que mostra que a cidade começa a reagir. Eu tenho certeza que nós teremos um grande desafio para recolocar no mercado de trabalho todos aqueles que perderam o emprego, para fazer a cidade crescer e voltar aos níveis de empregabilidade que nós tínhamos no início desse ano. Mas o desafio eu entendo, e nós vamos juntos com o governo federal, o governo estadual, a sociedade, buscar soluções para esses problemas da cidade de São Paulo. Eu perguntei da dificuldade, prefeito. Agora, qual foi o legado que o senhor acha que o senhor já deixou aqui para a cidade de São Paulo nesses 2 anos e pouquinho, né, de gestão do senhor? Bom, o legado da continuidade de políticas públicas. Eu não tive medo de continuar com marcas e ações das gestões anteriores. Várias obras que estavam paradas da gestão do PT, eu dei continuidade, retomei essas obras, entreguei 12 CELs, que eram marcas da gestão Marta Suplicy, demos continuidade ao programa A Cidade Limpa, entregamos 6 UPAs que estavam paradas da gestão anterior, mais 6 vão ficar prontas até o fim do ano. A população percebeu que, muito mais preocupado com deixar uma marca, eu quero dar continuidade àquilo que a gente já tem na cidade, botar para funcionar o que já existe. Arrumamos a casa e entregamos uma quantidade grande de obras, em especial na área social, não apenas com os 12 CELs, mas com 8 novos hospitais permanentes na cidade de São Paulo. Não são hospitais apenas para o momento da pandemia, são hospitais que vão permanecer na cidade de São Paulo. A cidade não inaugurava nenhum novo hospital desde 2007. 85 mil vagas nas creches municipais e recorde na entrega de unidades habitacionais, com 25 mil unidades habitacionais entregues ao longo desses 4 anos. Berilo. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo aqui. Prefeito, a minha pergunta é a seguinte: durante a sua gestão foi renovada a concessão do transporte coletivo aqui em São Paulo, né? Foi refeito, foi um novo contrato. Como que o senhor avalia esse novo contrato, levando em consideração que os adversários fazem críticas alegando que as empresas são as mesmas? Porém, houve uma mudança no que diz respeito aos consórcios, né? Os consórcios deixaram de existir. Comente um pouco a respeito do transporte público e o que o senhor pode fazer nos próximos 4 anos, caso eleito. Claro, obrigado pela pergunta, Júlio. Infelizmente, o prefeito não tem como escolher quais empresas que vão ganhar uma licitação. O que a gente faz é uma licitação aberta para que qualquer um possa participar, para que as pessoas possam ter acesso a isso, mas aí não tem como escolher quem é que ganha a licitação. Nós tínhamos contratos emergenciais que se arrastavam desde o primeiro ano da gestão do PT. E aí o que acontece? O contrato emergencial ele dura 6 meses. Com 6 meses de contrato, você não consegue exigir do concessionário que ele faça grandes investimentos na cidade, porque ele não vai ter retorno a longo prazo. Agora, com esses contratos, a gente tem como exigir uma maior renovação de frota e ainda assim, ao longo desses 4 anos, nós tivemos 40% da frota renovada na cidade de São Paulo. Hoje, 95% já é acessível aqui na cidade de São Paulo. E mais do que isso, mais do que renovação da frota, nós teremos uma reorganização de todo o sistema para poder reduzir o prazo que as pessoas levam para ir de casa até o trabalho, com mais linhas regionais, o que amplia a quantidade de ônibus que passam para o trabalhador, né, com ônibus fazendo roteiros circulares em cada bairro da cidade de São Paulo, para poder alimentar as linhas estruturantes. Ou seja, nós teremos mais ruas passando ônibus na cidade de São Paulo, uma quantidade maior de baldeações, mas nós teremos um tempo menor que as pessoas levam para ir de casa até o trabalho. Parte desse investimento que seria nesse ano da pandemia, nós tivemos um problema por conta exatamente da pandemia, mas no ano que vem a população vai começar a sentir a diferença por conta dessa mudança que nós temos nas linhas de ônibus na cidade de São Paulo, fruto desse novo contrato que nós conseguimos assinar.
Prefeito, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Aliás, um comentário que eu fiz aqui durante, no decorrer desse tempo, na desativação, por exemplo, dos hospitais de campanha, né? Isso aqui se refere à pergunta qual é o legado que, por exemplo, a pandemia poderá deixar para São Paulo, não é isso? Acho que o senhor fez um trabalho, criou rapidamente os hospitais de campanhas, realmente isso está sendo desativado já há pouco tempo, mas a gente vive hoje as cidades de uma forma geral, não só São Paulo, como as adjacentes, as cidades adjacentes, as grandes metrópoles, vivem realmente um problema muito sério com a economia, do jeito que nós estamos enfrentando, e as famílias estão indo para as ruas, né? A gente está vendo cada vez mais gente em situação de rua. Não daria para a gente fazer alguma coisa, um jogo casado aí com esses hospitais e tirar essas pessoas da rua, prefeito, e colocar em algum lugar como esse? Eu sei que tem aquela coisa do direito do ir e vir, sei que o senhor enfrenta os problemas com os direitos humanos, tem todas essas situações que a gente sabe que é o enfrentamento diário, não só da sua gestão, como a gestão de qualquer prefeito no dia a dia. Como tirar essas pessoas da rua, prefeito? Existe alguma coisa que o senhor acredita que possa fazer nesses próximos 4 anos de governo? Bom, é importante esclarecer que nós temos vagas nos abrigos municipais. São mais de 24 mil vagas de acolhimento só nos abrigos municipais para a população em situação de rua. Não estou nem contando outros tipos de abrigo, como para crianças, mulheres vítimas de violência. O que nós estamos fazendo é diversificando esse atendimento. Nós, por exemplo, alugamos hotéis no centro da cidade, que são específicos para a população em situação de rua idosa. Nós adaptamos clubes municipais para poder também receber população em situação de rua. Nós transformamos 4 mil vagas, que eram vagas 16 horas, a pessoa dormia lá, tinha que sair na hora do almoço e não tinha certeza se teria a vaga para poder retornar à noite. Nós transformamos essas 4 mil vagas em vagas 24 horas, para que eles possam permanecer lá nesses abrigos, aumentando a adesão da população em situação de rua para aceitar esse abrigamento. Agora, é claro que nós temos um problema social que a crise sanitária trouxe. Só nos meses de março, abril e maio, 175 mil pessoas perderam carteira assinada na cidade de São Paulo. Foi um número muito grande de pessoas. O número de população em situação de rua já havia saltado de 2016 para 2019 em 50%. Eram 16 mil em 2016, isso saltou para 24 mil em 2019 e cresceu muito mais agora por conta da pandemia. Então nós temos ações específicas, abrigos só para mulheres, abrigos para as famílias, abrigos que eles podem levar o seu cachorro, abrigos que eles podem levar a carroça, que é o meio também de trabalho e subsistência deles. Nós dobramos os consultórios na rua, que são as equipes de saúde da família para a população em situação de rua. Você veja que nesse momento de pandemia, nós não tivemos nenhum problema de um grande surto de coronavírus com essa população, porque nós fizemos uma ação específica com eles, capacitação, banho, higienização, levamos eles, assim que tinham os primeiros sintomas dentro das nossas UBSs. Nenhum morador em situação de rua veio a óbito no coronavírus na rua. Todos estavam sendo atendidos nos nossos hospitais. E o Hospital Novo do centro de São Paulo, o Hospital Santa Dulce dos Pobres, vai se tornar, ao final da pandemia, um hospital referência para a população em situação de rua. Então nós temos uma ação que é social, com acolhimento, nós temos uma ação que é na saúde e nós temos uma ação no desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda, com vagas no mercado de trabalho que são abertas específicas para a população em situação de rua. Então, nós reconhecemos que o senhor tem feito esse esforço, que tem feito esse trabalho, é daí o motivo da nossa pergunta em relação a isso. A gente tem sentido que o senhor tem feito realmente aberto essas possibilidades para o povo em situação de rua. Mas a gente ainda vê muita gente nas ruas que não aceitam esses locais. O que fazer, prefeito, para resolver essa situação? Como é que se pode fazer
uma Secretaria de Desenvolvimento Social agir no sentido de tirar realmente essa população de rua. Nós vemos na Paulista, a gente que está aqui na Paulista, a gente vê todos os dias gente caída nas ruas, drogada, com frio, com cobertor, sem cobertor, quer dizer, a gente vê de tudo, né? E a gente vê o esforço da prefeitura nesse sentido. O que fazer para resolver isso? Existe alguma coisa que se possa fazer, prefeito? Nós aumentamos as equipes de abordagem exatamente para ajudar no convencimento da população em situação de rua. A gente pede, inclusive, ajuda e colaboração de todas as ONGs e todas as pessoas que fazem também esse trabalho humanitário de ajudar as pessoas, que ajudem no convencimento para que eles aceitem o abrigamento. Não adianta, a prefeitura não pode forçar essas pessoas a saírem da rua. Então é preciso convencimento, é um trabalho conjunto, sociedade e prefeitura. Volto a dizer, ampliamos as vagas para que eles possam aceitar esse abrigamento. Criamos, inclusive, um programa de locação social num prédio, né, com unidades habitacionais específicas para moradores em situação de rua. Diversificamos esse atendimento, mas é um trabalho de convencimento, trabalho de formiguinha que essa equipe de abordagem fazem todos os dias aqui na cidade de São Paulo. Bom, prefeito, vamos falar de trânsito agora, né? Porque os nossos ouvintes perguntam muito sobre o trânsito. O transporte, de uma forma geral, o Júnior já falou disso também, mas o trânsito também preocupa, né? Muito trânsito em São Paulo, e principalmente as ruas. A gente vê a prefeitura recapeando muitas ruas, né? Às vezes até mudando o asfalto das ruas, não só recapeando, mas colocando asfalto novo nas ruas, e tem muitas ruas ainda de São Paulo com um problema. Qual é o projeto que o senhor tem em relação a isso, a essa continuidade, e quanto tempo o senhor acha que essas principais vias de São Paulo podem ser totalmente recapeadas, né? Muitas perguntas surgem em relação a isso. Olha, eu passo Presidente Wilson, por exemplo, é uma rua ali, uma avenida que é reclamação toda hora aqui, né? Você desvia de um buraco, cai em outro, né? Essa é a colocação do ouvinte. Qual é o projeto em relação a isso? A gente sabe que tem um projeto para recapear, mas em quanto tempo o senhor acha que essas principais vias podem estar recapeadas no seu governo, caso o senhor venha a ser reeleito, né? E em relação à melhora do trânsito, existe algum projeto que a prefeitura pode fazer e o senhor tem para melhorar o trânsito de São Paulo? Olha, nós passamos não apenas a investir mais em recape de rua na cidade de São Paulo, mas passamos também a fazer um trabalho com inteligência e tecnologia. Nós bolamos, junto com professores da USP, um aparelhinho que nós colocamos em vários carros de aplicativo, que passaram a rodar a cidade de São Paulo, e montamos um mapa com um nível de trepidação de todas as ruas da cidade de São Paulo. Então, hoje a prefeitura tem mapeado quais são as ruas que mais incomodam a população, quais são as ruas que menos incomodam. Então a gente passou a escolher a partir de critérios técnicos. Não é o prefeito, não é o vereador, não é o subprefeito, não é a imprensa que escolhe quais ruas são recapeadas, quais que não são. É um critério técnico baseado agora na ciência. Depois que a rua é escolhida, nós passamos a utilizar um scanner que vai por cima da rua, verificando ela do início ao fim, se é preciso fazer o recape em todos os cantos da rua, ou se já tem alguns trechos que já estão bem e não precisam de recape. Com isso, nós conseguimos ampliar em 30% a previsão inicial de ruas recapeadas na cidade de São Paulo e focamos naquelas que são as maiores reclamações. O problema da Presidente Wilson é o paralelepípedo embaixo do asfalto. Ali tem que ser uma ação específica, que você não pode utilizar o mesmo processo que é realizado em outros cantos da cidade, simplesmente retirando o asfalto e colocando o novo. Ali precisa de um trabalho mais firme, é uma licitação específica que precisa ser feita somente para Presidente Wilson, e por essa razão ela não está nesse grande programa desenvolvido nesta gestão. São 17 mil quilômetros de ruas na cidade de São Paulo. Dizer que vai fazer isso em 4 anos, certamente a pessoa está mentindo. Só que nós estamos fazendo agora com muito mais critério,
com muito mais ciência e, portanto, com muito mais precisão. É dessa forma, colocando recursos, mas com inteligência, que a gente faz mais na cidade de São Paulo e consegue reduzir muito a quantidade de reclamações em relação a isso. Em relação ao trânsito como um todo, é claro que esse momento da pandemia mostrou, em primeiro lugar, que é possível as pessoas apostarem em home office. A própria Prefeitura de São Paulo, nós já baixamos um decreto, né, estabelecendo o home office como o padrão da Prefeitura de São Paulo. A gente ainda tem aí 45% da quantidade de passageiros de ônibus não está mais circulando nos ônibus da cidade de São Paulo. Houve uma redução do trânsito quando comparado ao mesmo período do ano passado, mas mais do que isso, nós precisamos de novas centralidades na cidade de São Paulo. No ano que vem, com a rediscussão do plano diretor, que está congelado há alguns anos aqui na cidade de São Paulo, quando você aprova um novo plano diretor, você não pode mudar isso qualquer ano, você precisa esperar 5 anos para poder fazer essa mudança. Nós vamos poder rediscutir isso na cidade de São Paulo, inclusive criando novas centralidades. A própria concessão dos terminais de ônibus é exatamente para poder explorar a parte de cima dele, com a criação de novos centros na cidade de São Paulo. A concessão dos piscinões também é para poder dar o direito de laje, de construção em cima dos piscinões, que ficam espalhados em vários pontos da periferia de São Paulo, para poder ajustar aonde a pessoa mora com onde ela trabalha, porque a grande maioria mora na periferia e trabalha no centro de São Paulo. Bruno, uma outra pergunta relacionada ainda à mobilidade, relacionada a trânsito. Durante a pandemia aumentou muito, significativamente, o número de motocicletas nas ruas de São Paulo, até por conta das entregas. Essas motos têm transitado aí em meio aos veículos, em meio aos carros. O senhor tem algum projeto, o pessoal da Engenharia de Trânsito, algum projeto de criação de faixas exclusivas para motocicletas aqui na cidade de São Paulo? A gente tem negociado com os aplicativos para que eles parem de remunerar os motociclistas por entrega. Isso já é proibido para quem tem um estabelecimento comercial, né? É um tipo de subsídio que acaba financiando o desrespeito às normas de trânsito aqui na cidade de São Paulo, o que faz com que eles saiam de qualquer jeito para poder fazer essa entrega. Tem a menor dúvida que grande parte do problema está exatamente nesta relação entre os aplicativos e os entregadores. A partir do momento que eles passam a receber por dia e não por entrega, você para de estimular o desrespeito à legislação de trânsito na cidade de São Paulo. Não adianta você fazer um corredor específico se eles ficam passando pelos meios dos carros, se eles fazem conversão proibida na cidade de São Paulo, se eles passam por cima da ciclovia, fazem de tudo para poder fazer a entrega o mais rápido possível para poder ser remunerado. É esse tipo de remuneração que precisa acabar na cidade de São Paulo. O grande problema disso aí, Bruno, está chegando o final do programa, infelizmente, da sua participação, mas só para colocar que houve uma época em que eles circulavam apenas num corredor entre os carros. Hoje não tem mais isso. Hoje eles circulam numa avenida inteira. Você não sabe para que lado você vai. Eles ficavam entre a faixa 1 e a 2 ali, né? Hoje está geral. Então, como resolver isso? Não existe possibilidade de uma solução para isso? O que a prefeitura aposta é exatamente esta relação que eles têm com os aplicativos, para que seja uma relação mais humana, para que seja uma relação respeitosa e que não estimule o desrespeito às normas de trânsito. Não adianta botar mais uma ou outra norma se elas são desrespeitadas por conta da forma que eles são pagos aqui na cidade de São Paulo. Bom, prefeito, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui conosco no Debate em Família, né? Desejamos aí boa sorte, né, nessas eleições, né? E agradecer ao senhor pela presença aqui no Debate em Família, já é a segunda vez que o senhor está aqui conosco, né? E as suas considerações finais para os ouvintes da Super Rádio. Por que o povo tem que votar? Só para o prefeito. Oi? Por que o povo tem que votar de novo no prefeito Bruno Covas? Luiz Carlos, Fábio Júnior, agradeço a oportunidade. Eu nasci em Santos, litoral de São Paulo, vim morar aqui na cidade com 14 anos, fiz Direito na USP, Economia na PUC de São Paulo, aprendi a fazer política dentro de casa com meu avô, Mário Covas,
fui deputado estadual, fui reeleito deputado estadual, fui secretário de Estado do Meio Ambiente, fui deputado federal, vice-prefeito e há 2 anos e meio tenho a honra de ser prefeito da cidade de São Paulo. Amo a cidade de São Paulo, gosto de ser prefeito, é o que há de mais próximo das pessoas. Quem gosta de gente, quem quer reduzir distância social, gosta de ser prefeito. E é o meu caso. Pegamos uma cidade quebrada por conta da gestão do PT, renegociamos toda a questão financeira da cidade de São Paulo. Hoje a cidade tem a menor dívida da sua história, capacidade de obter novos empréstimos para poder investir na cidade. Entregamos 12 novos CELs, 8 novos hospitais na cidade de São Paulo, 85 mil vagas em creches, 25 mil unidades habitacionais, enfim, as áreas sociais fizemos bastante. Ainda há muito a se fazer na cidade de São Paulo, mas eu tenho muita energia e tenho muita confiança para que a gente possa fazer junto aquilo que precisa, com força, foco e fé. Peço a todos a confiança e o voto. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição por São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo, a gente agradece a sua entrevista. Como eu disse, né, o Bruno já deu uma entrevista para a gente aqui anteriormente como prefeito e agora a primeira como candidato, né? Caso vá aí ao segundo turno, mais uma entrevista que com certeza será marcada no Debate em Família. A gente espera a sua participação, Bruno, e muito obrigado. Muito obrigado pela sua disposição aqui conosco e pela sua participação. E com certeza os ouvintes do Debate em Família e da Super Rádio agradecem. Até a próxima.